Bom dia. Pai, seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída. Que o Eterno esteja com você por todo o caminho que você fizer hoje, te guardando, te dando livramento, abençoando aonde quer que você colocar a planta dos pés e a palma das mãos. Deus é bom, Deus é fiel e Ele pode todas as coisas. A palavra diz que, agindo Ele, quem impedirá? Então entenda, porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas também porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Porque se Ele determinou o não, receba o nome de Deus e dá glória ao Senhor. Se Ele ainda não está em silêncio, busque o sim. Busque no Senhor a direção. Mas faça aquilo que for da vontade do Senhor. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Deus é bom, Deus é fiel. Hoje eu estou meditando no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 27 a seguir, que diz assim: O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidaram deles. Lavou-lhes os vergões e dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é fiel. Deus tem seus meios e seus modos de trabalhar, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e daqueles que o buscam. O apóstolo Paulo e Silas estavam pregando e, de repente, uma endemoniada ficava cirandando em volta deles, fazendo a obra do inferno. Mas essa endemoniada, ela não blasfemava, ela não falava palavrão. Muito pelo contrário. Ela dizia: tá vendo esses homens aí? São homens de Deus. E ali ela continuava fazendo o que ela sempre fazia. E Paulo, quando ele foi observando aquela situação, ele foi ficando irritado, porque quem tem o Espírito Santo se irrita com as trevas. Não aceita o que é errado, não faz o que é errado, não anda no que é errado, não fala o que é errado. Ele se incomoda assim, com tudo que não presta, com tudo que não serve, com tudo que não vale nada. E Paulo e Silas ali, fazendo a obra do Senhor, e aquela endemoniada ali em volta deles, tentando lucrar com a incredulidade de alguns. Paulo vira para ela e repreende os demônios, e ela fica livre. E ali ela para de fazer o que o diabo queria e começa a dar glória a Deus. Só que ela era uma escrava e os seus donos viu ali o fim do seu lucro. E pegaram Paulo e Silas e levaram até as autoridades. As autoridades, antes de questionar qualquer coisa, porque a multidão gritava e pedia a condenação deles, eles apanharam, rasgaram as suas vestes e deram-lhe açoites, e foi dada uma ordem para esse carcereiro que guardasse bem aqueles homens. Esse carcereiro, quando ele recebe essa ordem, ele obedece. E ele coloca Paulo e Silas no cárcere interior, amarrado aos pés num tronco. E vai dormir. Naquela noite ele vai dormir tranquilamente. Só que Paulo e Silas, por estar preso, por estar numa situação de adversidade, por estar numa batalha, por ter enfrentado a fúria do inimigo, por ter passado por uma situação adversa, ele não desistiu. Ele não parou de ser quem ele era, ele não parou de fazer o que ele fazia. Ele continuou louvando e exaltando o nome do Senhor. Eles adoravam a Deus, indiferente da situação que estivesse vivendo.
E o seu louvor foi tão perfeito que subiu aos céus, que Deus manifestou a sua glória. Aquela prisão tremeu. E o interessante nessa palavra é que enquanto aquela prisão tremia, enquanto Paulo cantava, orava, glorificava ao Senhor, os presos, os companheiros de prisão ouviam, mas o carcereiro dormia. Às vezes nós estamos dormindo espiritualmente como esse carcereiro. Nós não estamos querendo ouvir a voz do Senhor. Paulo cantava, adorava a Deus, os seus companheiros de cela, aqueles que estavam nas celas ao lado da dele, pararam para ouvir, e Deus manifesta a sua glória. Toda a prisão treme, ao ponto que o terremoto faz com que todas as celas se abram. Mas aqueles que ouviam o louvor, que estavam ali contemplando a glória de Deus, eles não quiseram sair da presença de Deus. Muito pelo contrário, eles correram para dentro da cela de Paulo e Silas para continuar ouvindo, ou creio eu, até para buscar socorro em Paulo, porque eles viram que foi uma coisa sobrenatural. E a palavra vem dizendo nesse texto que o carcereiro acordou. E quando ele acordou, ele viu o que as celas estavam abertas, que os presos não estavam dentro dela, e entra em desespero. Porque o homem, quando ele não tem Deus, ele não sabe o que fazer, ele entra em desespero. O homem, quando ele não tem a palavra de Deus para se apoiar nela, ele entra em desespero. E a palavra diz que ele puxa da espada para tentar suicídio, porque ele sabia o preço que ele ia pagar por causa que aqueles presos fugiram e ele estava dormindo. Mas Paulo, lá de dentro da cela, ele brada, ele grita. E ele diz, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E aquele homem reconhece o poder e a glória de Deus através da vida de Paulo. A Bíblia diz que ele pede luz e entra para dentro daquela cela e vê quão grandes coisas o Senhor tem feito, quão maravilhoso o Senhor era. E ele pega Paulo e tira de dentro daquele cárcere, desamarra daquele tronco, traz para fora e faz a pergunta essencial para todos nós fazermos nesse dia de hoje. Que tenho eu que fazer para alcançar a vida eterna? A resposta foi unânime. Paulo e Silas respondeu na hora. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A resposta para você no dia de hoje é essa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A promessa de Deus não cai por terra, não volta para trás. Deus cumpre o que promete. Creia que Ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. E imediatamente após isso, o carcereiro entende que ele está lidando com um homem de Deus. E ele cuida de Paulo de uma forma diferenciada. Ele trata as suas feridas. E ele coloca a mesa, ele dá pão, ele dá vinho, ele dá comida, ele alimenta Paulo e Silas. E ali a palavra do Senhor se cumpre na vida daquele homem. Ele e sua casa se batizam, se dobram diante do Eterno, ganham a salvação, são transformados para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez a sua família está precisando ser transformada, mas não depende só delas. Acho que depende mais de você. Quando você entregar a sua vida, quando você se deixar conduzir, redarguir, ser corrigido pela palavra do Senhor, ser conduzido pela palavra do Senhor, Deus vai fazer milagres e prodígios naqueles que estão à sua volta. Talvez você precisa ser testemunha de quão grandes coisas Deus tem feito, de que Deus pode mudar o homem como Ele mudou aquela água em vinho, de que Deus pode fazer coisas maravilhosas quando nós permitimos que Ele entre na nossa vida, no nosso coração, quando nós permitimos que Ele mude a nossa mentalidade, o nosso caminho. Entrega a tua vida ao Senhor. Talvez você está me respondendo, eu já sou da igreja. Eu não estou perguntando se você é da igreja. Eu estou dizendo, entrega a sua vida ao Senhor. Deixe que Ele te conduza, deixe que Ele te mostre, deixe que Ele te guie, deixe que Ele te trate, deixe que Ele te corrija. Sim, deixe que Ele te corrija. Porque muitas das vezes nós queremos o milagre, nós queremos a bênção, mas nós não queremos o abençoador. Sabe por quê? Porque não queremos ser arguidos e nem corrigidos no que fazemos de errado, no caminho que andamos, na vida que temos. Talvez você precise tomar posição no dia de hoje. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E não se esqueça, Jesus te ama e seja você uma bênção. Se põe na presença do Eterno e deixa que Deus mude a sua história. Fica na paz e na graça do Senhor. Deus é maravilhoso.